fracasso, saúde, educação, previdência, não pode ser explicada, eu acho, por razões tipicamente oferecidas nos anos anteriores, tais como o subdesenvolvimento ou o regime político. Porque o desempenho do Brasil empeorou mesmo durante a época em que o país estava crescendo. Então, eu acho que não pode ser explicado por um legado de subdesenvolvimento, nem de tipo de regime político. O nível de bem-estar social era pior do Brasil do que em outros países mais pobres, e os regimes democráticos, os quais teoricamente são obrigados a responder ao eleitor médio, the median voter theorem, que numa democracia a teoria é que o governo os políticos têm que responder ao eleitor médio. Para serem reeleitos, não tiveram, nesses regimes democráticos, não tiveram taxas de bem-estar social melhores do que dos regimes autoritários. Quem otorgou de previdência aos trabalhadores rurais foi o regime autoritário. Foi 1971. E na primeira década de democracia, entre 1985 e 94, pouco melhorou. Na área de saúde pública, se vê o número de consultas médicas, nos hospitais, foram quase iguais em 1982, a fins de regime militar, e 89, no ano da eleição de Fernando Collor de Mello. Na área de educação, ocorre o mesmo. Os analfabetos representavam 21,3% da população, e a população adulta tinha completado, na média, menos de 5 anos de escolaridade. Então, como explicar esse fracasso de político social se não podemos atribuí-lo ao subdesenvolvimento ou às regimes autoritários? Primeiro, os pobres não tinham condições de se organizar para articular suas demandas frente ao sistema político, porque as instituições representativas eram fracas, o corporativismo deixou de lado do sistema de representação aqueles que trabalhavam no setor informal, sem carteira, e esse impossibilitou a solidariedade horizontal. E os pobres nas áreas urbanas, especialmente no setor informal, careciam de uma organização compreensiva que pudesse uni-los e falar por eles na arena política. Então, a primeira parte desse de três partes foi essa falta de condições para os pobres organizar-se para articular demandas para o sistema político. Segundo, ministros e superintendentes, esses primeiros echelões da burocracia, que queriam implementar reformas na área social, não conseguiam sobrevencer à resistência de outros burocratas, porque o Estado havia sido tomado por esses interesses fragmentados. É dizer, se um grupo de reformistas na área de saúde tinha que brigar com Previdência, por exemplo. E terceiro, e mais importante para essa palestra hoje, os partidos políticos eram fracos e praticavam o clientelismo. O Brasil parecia condenado a fracasso perpétuo político-social. Mas, após de 1994, aconteceu algo muito interessante. O mundo começou a mudar. E se você vê os títulos de vários livros
e artigos sobre a política social do Brasil nessa época, você vê uma mudança. De um lado, tem livros como Opportunity for God, falando da educação no Brasil, Playing a Bad Hand Badly, Failures of Social Policy in Brazil. E poucos anos depois, você vê Good Government in the Tropics, Way Behind but Catching Up, From Laggard to Leader in the Area of Health. Você vê essa mudança, como se percebe a política social. Não é apenas eu que vê esse melhoramento nessa época. Depois de 94, por resultado do poder, por exemplo, aumentou a porcentagem de jovens nas aulas, aumentaram em 30% os recursos para a educação primária. Com o aumento forte dos salários dos professores, aumentou também a qualidade do magistério em termos de número de professores que completaram o ensino médio. E essa reforma foi progressista no sentido em que teve efeitos redistribucionais aos municípios pobres, às regiões pobres, às escolas municipais, ao interior dos estados do Nordeste, simplesmente. E a taxa de repetição caiu em poucos anos. E também começaram as programas que se tornaram Bolsa Família, a Bolsa Escola, Bolsa Alimentação. Todos esses programas também começaram nessa época. Então, na área de saúde, na área de educação médica, na área de assistência social, se começa a haver uma melhora nas políticas públicas desta época. E, importantíssima também, começa a cair o Gini coefficient. A coefficient de desigualdade, a desigualdade também começa a diminuir por causa dessas reformas. Falam hoje de uma classe média que alcança a 90 milhões de pessoas. E essas melhorias aconteceram nos governos de FHC e de Lula, e não antes. Como se explica esse sucesso? Como é que as políticas sociais mudaram, mesmo como em administração competente? Se as instituições eram dysfunctional, se faziam parte de um círculo vicioso, reforçando o clientelismo, impossibilitando a governança. Como é que o mundo mudou neste país? Eu acho que, claro, o controle da inflação e o plano real é importante. É importante para criar essa fundação em que o crescimento podia seguir. Mas acho que esse não é tudo. Não é tudo, porque explica algumas coisas como diminuição de pobreza, ou o aumento de uma classe consumidor. Mas não explica o desenho, as mudanças nos desenhos de programas que vamos ver. Não explica como é que passaram uma emenda constitucional educativa, por exemplo. Não explica todo. Tampouco acho que que chegou os governos do centro-esquerda e de esquerda. O governo de presidente Cardoso realmente era um governo de direita, do centro-direita. A reputação dele como sociólogo, apesar dessa reputação, essa foi uma coalizão do centro-direita, não de centro-esquerda. A esquerda, nesta época e na época populista, realmente representava os interesses dos trabalhadores na área formal. Então, você pode pensar que era causa por liderança política, que Cardoso e Lula foram líderes extraordinários e recrutaram ministros e técnicos super competentes. Pensando em Paulo Renato, José Serra, que iniciaram uma reforma da CINA. Mas acho que
se a liderança executiva e a tecnocracia competente eram responsáveis pelo sucesso da política social, precisaríamos ver mudanças que foram diretamente dos ministérios à implementação. Mas esse não foi o caso. Não era o caso. As reformas tinham que passar pelo Congresso, pelo plenário. Então, tem que explicar como é que aprovaram essas emendas constitucionais, essas mudanças no plenário. Esse não pode ser simplesmente uma questão de uma liderança competente com visão, que tinha visão, tinha boas intenções e tinha super competente. Tudo isso é certo. Mas precisamos de um pouco mais para completar o quadro de como explicamos essa mudança. Meu argumento é que novas lideranças políticas foram efetivas por duas razões. A sociedade civil se organizou mais efetivamente e os políticos mudaram seus partidos. O clientelismo se tornou uma estratégia menos eficaz e viável. As reformas chamadas neoliberais são realmente reformas de Estado, mas e de mercado. Não são necessariamente neoliberais, mas por cortar com a palestra e começar a discussão, chamamos neoliberais. Essas reformas reduziram o rol do Estado na economia e restringiu os recursos disponíveis para o clientelismo. Que os partidos se foram mais homogêneos programaticamente e mais distintos um do outro. E esse mudou a base de concorrência eleitoral nesta época. O clientelismo chegou a ser menos necessário, menos viável, e a concorrência programática e o desempenho do governo mais importante. Essa foi uma base de mudança, de transformação desses partidos políticos e dos políticos autônomos dentro do partido. Começaram a coordenar-se dentro dos seus partidos nesse processo de reforma do Estado e com as reformas de mercado. Foram o PT e o PSDB em vários municípios, Brasília, Campinas, que nesses lugares foram os centros de inovação nas áreas de assistência social. Porque eles estavam concorrendo em outro base. Em Ceará, em Porto Alegre, esses foram os lugares de inovação dos dois lados. Isso não é um caso de OPT, os dois lados começaram essas novas inovações. Então, essas três partes da Organizational Fragmentation que impossibilitaram a governança boa no passado. Sociedade civil, um Estado fragmentado e tomado pelos interesses sociais e partidos clientelísticos. Esses três fatos mudaram. A sociedade civil começou a se organizar nos bairros. Houve uma reforma da administração pública e também, importantíssimo para mim, é que os partidos políticos alguns se tornaram menos clientelísticos e esse possibilitou a introdução das reformas nas áreas de assistência social e das áreas das políticas sociais, da educação, saúde, etc. E que esse mudou o mundo.